Nesse vídeo eu vou falar 5 indicadores para você olhar nas ações antes de sair comprando tudo aí feito desesperado, tá? Colocando seu dinheiro em tudo que é canto, beleza? E outra coisa, eu diria que o último é um dos mais importantes e que muita gente se engana, tá? Então acompanha aí. Como você viu aí, nesse vídeo aqui eu vou te dizer 5 indicadores para você olhar nas ações antes de sair comprando qualquer uma, tá? Porque é o seguinte, eu aposto que você trabalha muito para ganhar dinheiro e não seria justo você pegar esse dinheiro e colocar em qualquer ação só porque viu no YouTube, ou então alguma pessoa falou, ou então viu no Instagram, beleza? Então eu vou dizer alguns indicadores que você pode estar olhando e decidindo se aquilo é uma boa empresa para você ou não, tá? Se ela vem bem no mercado ou não, beleza? Mas é claro que existem outros indicadores no mercado, tá? Você pode olhar, eu até aconselho você olhar outros, mas eu diria que esses desse vídeo aqui, eu diria que vai te dar uma boa base ali para você fazer uma boa análise. Mas antes de começar, eu quero dizer que nesse canal aqui eu falo sobre investimentos, eu invisto na prática, eu repasso o meu conhecimento sobre o mercado, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido aqui a se inscrever no canal aqui embaixo e a deixar o like, tá? Porque toda semana aí tem vídeo novo e com muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Agora, voltando aqui, do básico, você tem que entender basicamente que uma ação é uma parte de uma empresa, tá? Ela é uma parte negociável que você pode estar comprando ou vendendo. E aí, quando você compra uma única ação, ou então 1.000, 10.000 ações, seja qual for a quantidade, você tem que entender que você é sócio daquela empresa. Então tenha isso em mente, né? Você quer ser sócio daquela empresa que você está comprando, você acredita que ela vai se dar bem, ela vai crescer no mercado, você quer colocar o seu suado dinheiro nessa empresa. Então é o seguinte, tenha essas perguntas em mente, tá? E para te ajudar na tomada de decisão, você vai ter aí os indicadores, né? Que é para isso que eles servem. Eles vão dizer basicamente aí se a empresa está indo ou bem ou mal no mercado, beleza? É o seguinte, não é só porque uma empresa atua aí na sua cidade, onde você mora, ela é grande, que ela gera muitos empregos, não é só por causa disso que ela vai ter boas ações. Lembre-se o seguinte, nem sempre uma boa empresa tem boas ações, tá certo? E caso você queira saber um pouco mais sobre ações, ali o básico, né, como funciona e tudo mais, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, e esse vídeo tá aqui no card e o link dele vai estar aqui na descrição também, tá? E uma coisa que eu deixo pra você aqui é o seguinte, ó, não siga o preço. Eu tô dizendo isso, mas eu não tô dizendo que preço não importa, tá? Preço importa sim. Mas é o seguinte, ó, você não deve seguir o preço porque basicamente você vai estar comprando aí quando o preço está subindo e vai acabar vendendo quando o preço estiver caindo, né? E nesse período aí de tempo você pode sim perder muito dinheiro, tá bom? E outra coisa interessante é que preço não é nenhum indicador que aquilo é bom ou ruim, tá bom? Porque basicamente o preço pode estar caindo, mas você vai ver os outros indicadores e eles podem ali estar bons, né? Então basicamente o preço vai estar caindo porque é correção do mercado, ou então porque alguns investidores decidiram vender porque queriam colocar lucro no bolso, beleza? O preço pode estar caindo, mas a empresa continua a mesma. Então, você vendo o preço caindo e entendendo os indicadores, né? Você vai ver, eita, o preço está caindo, mas deixa eu ver aqui os indicadores. Então, você vai ter uma noção aí do que você deve fazer, né? Se aí seria uma oportunidade de você comprar mais ações, ou então se você vai vender suas ações. Então, meu caro William, sem mais delongas, bora lá para os indicadores. E o primeiro indicador aqui, ele é um indicador de preço, tá? Que é basicamente o PL, que é o preço sobre o lucro. E esse indicador basicamente vai dizer o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro atual daquela empresa, tá? Digamos o seguinte, ó, digamos que tem uma empresa com um PL de 7, ou seja, significa que em 7 anos o dinheiro que você investiu naquela empresa vai voltar para você por meio de proventos, tá? Caso a empresa decida distribuir 100% do seu lucro. Mas aí acontece uma coisa bem interessante aqui, ó. Nenhuma empresa vai distribuir 100% do seu lucro, até porque ela tem que ter uma parte ali consigo para ela fazer as coisas funcionarem, tá? E uma outra parte é o seguinte, os lucros, eles não vão se manter constantes ao longo do tempo, tá? Eles vão variar ali, seja de um mês para o outro, enfim, eles vão variar ao longo do tempo. E aí quando você estiver vendo as empresas, você pode chegar a ver um PL aí muito grande, né, de 100, 200, e você pode até pensar, macho, peraí, como é que uma empresa vai pagar proventos aí ao longo de 100 anos? Como é que essa pessoa vai ter esse rendimento? Basicamente você não está entendendo o seguinte, ó,
essas pessoas, elas não visam receber proventos daquela empresa, tá? Eles visam ganhar mais com a valorização de preço daquela ação. E uma coisa que eu digo é, não veja apenas esse indicador, tá? Basicamente, uma empresa, ela pode estar vendendo, aí se desfazendo de alguma coisa do seu portfólio, e aí ela teve um lucro muito alto, mas esse lucro não é recorrente, ou seja, não vai ser todo mês que ela vai estar vendendo isso, tá? Então ela teve um lucro muito alto e esse lucro vai acabar atrapalhando, né? Vai estar acabando embaraçando aí esse indicador, beleza? Então não veja apenas o PL, veja outros indicadores como esses que eu vou mostrar nesse vídeo. E uma coisa é o seguinte, quanto menor esse indicador, melhor, beleza? E outra coisa é que, caso você veja um PL negativo, significa que a empresa está tendo prejuízo. E para exemplificar melhor, vamos aqui para a tela do computador. No Status Invest, eu procurei a ação da ENGIE, beleza? Ó, EGE3, tá? E aí descendo aqui, a gente vai ver o PL bem aqui, ó, o PL de 17,27, tá certo? E o próximo indicador também é o indicador de preço, tá? Que é o famoso P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E basicamente, esse indicador vai dizer aí o quanto o mercado está pagando em relação ao patrimônio líquido da empresa, tá? Digamos aqui um exemplo. Digamos que existe uma empresa valendo R$1.000 e essa empresa ela tem 10 ações. Ou seja, se a gente dividir a quantidade de ações por quanto ela vale, a gente vai chegar a um valor justo aí que uma ação vale R$100, beleza? Mas aí acontece o seguinte, digamos que uma ação vale R$100. A gente vai ver no mercado e o mercado está negociando essa ação por 90. Ou seja, se a gente pegar esse 90 e dividir por 100, vai chegar a um número de 0,9. Então, esse número está abaixo de 1. Então, significa que essa ação negociada por 90 está sendo negociada a um preço abaixo do valor patrimonial, beleza? Então, já se essa ação de 90 já não é mais 90 e agora é 100, significa que 100 a 100 significa que está sendo aí um valor justo, beleza? Então, ela está sendo negociada a um valor que ela representa sendo o valor patrimonial. Já esse 100 aqui não é mais 100, digamos que agora é 200, então se a gente pegar 200 e dividir por 100, vai chegar ao número 2. E esse número 2 é maior que 1. Então significa que o mercado está precificando aquela ação com um preço acima do que ela vale em relação ao seu patrimônio líquido. Então esse indicador basicamente vai dizer se aquela ação está cara ou barata em relação ao patrimônio líquido, tá? E esse P sobre VP, sim, é o mesmo que a gente vê aí nos fundos imobiliários, tá? Mas uma coisa que difere um pouco é o seguinte, lá nos fundos imobiliários a gente é acostumado a ver aí um P sobre VP ali perto de 1, né? Seja um pouco abaixo ou um pouco acima. Já nas ações é super normal a gente ver esse indicador, né, acima de 1, beleza? Que no caso aqui da ENGIE, a gente vê que está em 3,97. Então veja que está muito acima de 1. Mas isso não significa que é uma empresa ruim ou coisa do tipo, beleza? É apenas um indicador. E você tem que entender o seguinte, os indicadores, eles mostram aí o que aconteceu, né? O passado já aconteceu. A gente espera que isso venha acontecendo e até melhore os resultados, né? Os resultados aumentem, mas não é garantia de nada, beleza? Tem até uma frase que diz, rentabilidade passada não significa que vai ser a rentabilidade futura. E um outro indicador que eu acho interessante, mas ele não vai entrar na lista, tá? A gente ainda está no segundo, mas eu acho interessante esse daqui, ó, indicador de endividamento, né? Porque é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é o seguinte, a gente vai aqui em geral e vai ver o seguinte, ó, a dívida bruta, ou seja, ela tem aí 18 bilhões de uma dívida, tá? Mas ela tem disponível aqui, ó, ela tem em caixa 3 bilhões. Então, se ele pegar esse caixa e pagar essa dívida, ainda vai ter uma dívida aí de 14 bilhões, beleza? Então, esse indicador, ele vai pegar essa dívida líquida e vai dividir pelo valor patrimonial aqui, ó, de 8 bilhões. Aí a gente volta lá no indicador de novo, beleza? Aqui o bonitão, ó. Então a gente chega nesse bonitão aqui, ó. Então digamos que a gente fez essa divisão e deu um número menor do que 1. Então significa que a dívida daquela empresa é controlada, tá? Tá tudo sobre o quê? Dívida controlada. Já se esse indicador for maior do que 1, que é nosso caso aqui, significa que ela tem uma dívida tão grande que é maior do que o patrimônio líquido dela, beleza? E aí a gente já fica um pouco com o pé atrás, né? Uma dívida muito grande, que é até maior do que aquilo que ela vale, né? Então a gente já fica um pouco com o pezinho atrás. Mas é o seguinte, como eu já disse, não olhe apenas um indicador, veja outros, beleza? E é o seguinte, ó, isso aqui não é nenhuma indicação de você comprar ou vender essa empresa, beleza? Eu tô apenas mostrando
uma ação e mostrando seus indicadores, tá? Apenas para exemplificar, não é nenhuma indicação de compra ou venda, beleza? E o terceiro indicador que eu quero dizer é o indicador de crescimento, tá? Que no caso é esse daqui, ó, o CAGR, né? Como muitas pessoas pronunciam aí, beleza? Que basicamente esse indicador vai mostrar o quanto a receita cresceu no último ano, tá? Em um ano ela tinha uma receita e no ano seguinte ela teve um crescimento aqui, que no caso foi de 14,25%. E aí a gente vai ver o histórico dela aqui, ó. Ao longo dos anos a gente vê que cresceu muito, desceu, tá? E a gente vê aqui uma média, né, de 10,91. E a gente vê como atual, como eu acabei de mostrar, está em 14,25, ou seja, está acima da média, beleza? E aí de quebra já tem esse outro indicador aqui, ó, que é o CAGR de lucros, tá? A gente acabou de ver o de receita, agora a gente está vendo o de lucro. O lucro aí cresceu 3,64 no último ano, beleza? No histórico a gente vê que ele cresceu muito e caiu, tá? A gente vê que a média dele é 5,98 e ele está atualmente em 3,64, ou seja, está com o lucro abaixo da média dos últimos anos, beleza? E aí a gente vem aqui, ó, em contábil. E aí basicamente receita líquida em verde aqui vem crescendo, beleza? E o lucro ele vem crescendo, mas no ano de 2021 ele deu uma pequena queda. E como a receita líquida vem crescendo ao longo dos anos, é interessante, beleza? E uma coisa, receita líquida é aquilo que sobra depois que você tira os impostos e os tributos. Então, quanto mais rentável a empresa é, melhor, beleza? Então, quanto maior esse indicador, melhor. E é até aconselhável aí que esse indicador aqui seja acima de 2 dígitos, tá bom? E o quarto indicador é um de eficiência, que no caso é essa margem líquida aqui, ó, esse bonitão, tá? E basicamente aqui mostra o quanto a empresa consegue transformar em lucro aquilo que ela recebe de receita, tá? Digamos o seguinte, digamos que ela recebeu R$100, e aí nesse caso aqui ela transforma R$15,99 em lucro, beleza? Então é uma coisa boa, porque basicamente está transformando, né, a receita em lucro. E é o seguinte, quanto maior esse número, né, quanto maior esse indicador, melhor. E basicamente empresas que possuem essas margens aqui muito grandes, né, ela tem uma capacidade maior de sobreviver ao longo do tempo. E como eu falei que quanto maior, melhor, né, é interessante que a empresa tenha no mínimo isso daqui acima de 2 dígitos, beleza? Ou seja, acima de 10%. Ei, mas calma aí, é o seguinte, ó, antes de falar o indicador que muita gente se engana, eu preciso falar do quinto indicador aqui, que é o seguinte, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Ele é um indicador de rentabilidade, que no caso é esse bonitão aqui, ó. Ele basicamente vai mostrar o quanto a empresa consegue ter de lucro em relação ao patrimônio líquido. Então, como é rentabilidade, quanto maior, melhor, é interessante que seja acima de 2 dígitos. E uma coisa interessante é o seguinte, ó, se você for ver uma empresa e tiver o ROI negativo, significa que aquela empresa está tendo prejuízo. E basicamente esse indicador é um dos mais interessantes, porque a gente consegue ver aí se a empresa ela consegue gerar bons retornos, que no caso a EGE consegue aí ter o 23% de retorno sobre o patrimônio líquido. Agora, o indicador que muita gente se engana é o famoso Dividend Yield, que é esse bonitão aqui, ó. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com os dividendos que aquela empresa vai pagar, né? Mas eu te digo o seguinte, em relação às ações, não se preocupa muito com isso, tá? Porque, digamos, você encontrou uma empresa boa, um PL bom, um ROI bom também, uma receita crescente, né, acima de 2 dígitos, a dívida dela está baixa, né, está menor do que 1 lá, aquele indicador. E aí você não vai comprar porque viu que o dividend yield é de 2%. Mas é o seguinte, é melhor a empresa que tem lucro e reinveste nela mesma, né, porque aí ela vai crescer no mercado, ela vai crescer como empresa, né, no setor que atua, e aí o preço daquela ação vai se valorizar ao longo do tempo, do que simplesmente pegar esse lucro e distribuir com seus acionistas. Mas calma aí que eu não estou dizendo, não é para distribuir dividendos, calma aí que eu não estou dizendo isso. Mas eu quero que você pense um pouco se não é melhor ela reinvestir nela mesma para ela crescer ou se é melhor ela distribuir com seus acionistas, beleza? E aí quando ela estiver grande, né, ela possivelmente poderá distribuir dividendos, claro, vai distribuir dividendos depois de uma longa valorização no preço da ação. Então não compre uma empresa só porque ela paga dividendos baixos, né? Se você quer dividendos, vai lá para os fundos imobiliários, tá? Porque eles vão te pagar ali todo mês, tá? Beleza? A cabeça para o mundo das ações é que você vai ser sócio daquela empresa, que você acredita que ela vai crescer no mercado, que ela vai crescer e com esse crescimento a ação vai valorizar de preço, beleza? E você vai ganhar muito mais com a valorização do que com os dividendos. E basicamente esse foi o vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, eu peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá certo? Para dar aquela ajuda. E é isso, obrigado e até o próximo vídeo.